Boa noite, você está prestes a ouvir uma história tão antiga quanto o mar, e tão íntima quanto seu próprio desejo de voltar para casa. Nas próximas horas, não haverá pressa, nem picos, nem interrupções. Apenas o som suave das ondas distantes, o sussurro do vento entre as oliveiras e a voz calma de quem já atravessou ilhas, monstros e deuses, só para encontrar, no fim de tudo, o valor de um pão partido em silêncio, de um olhar reconhecido após 20 anos, de um cão que ainda lembra seu dono. Este é o Arquivo Sonolento. E está é a Odisseia, não como epopeia, mas como respiração. Deite-se. Feche os olhos, se quiser. A jornada já começou. Você sente o sal antes mesmo de ver o mar. Ele paira no ar como um véu invisível, grudando na pele com delicadeza persistente, misturado ao cheiro úmido de madeira envelhecida, cordas embebidas em seiva e algas secando sob o sol baixo. Ao seu redor, o mundo respira em ritmo lento, o estalido suave de um casco de navio encostado ao cais, o rangido quase imperceptível das velas dobradas, o sussurro de ondas que beijam pedras polidas por séculos. É aqui, nesta orla tênue entre terra e abismo, que começa a jornada não de um homem apenas, mas da própria ideia de retorno. Você caminha por entre os mastros inclinados como árvores cansadas, seus pés descalços tocando tábuas salgadas, ainda mornas do calor do dia que se esvai. Ninguém fala alto. As vozes são moduladas pelo cansaço, pela distância percorrida ou pela que ainda falta. Um velho ajusta uma rede com dedos nodosos, cada veia contando uma história de tempestade, de fome, de noites em que as estrelas pareciam zombar dos homens com sua indiferença brilhante. Ele não olha para você, mas sabe que você está ali, como se todos, em algum momento, passassem por este mesmo lugar, à beira do mundo conhecido, prestes a mergulhar no desconhecido ou a voltar dele. O vento sopra do oeste, trazendo consigo o eco de histórias que ainda não foram contadas, mas que já existem nas entranhas do mar. Você sente isso, o mar não é vazio. Ele guarda vozes. Guarda nomes apagados pelo tempo, juramentos quebrados, canções interrompidas por monstros ou deuses caprichosos. E no centro de tudo isso está ele, o homem de muitas voltas, de muitos disfarces, de muitas palavras. Não o herói glorioso do campo de batalha, mas o viajante cansado, o estrategista que prefere enganar a lutar, o pai que sonha com o rosto de um filho que mal conhece. Seu nome é dito em sussurros, às vezes com admiração, outras com ressentimento. Alguns dizem que ele nunca voltará. Outros juram tê-lo visto em ilhas distantes, conversando com ninfas ou chorando sozinho sob a lua cheia. Mas você sabe, ou talvez apenas pressinta, que ele está a caminho. Sempre a caminho. Porque o verdadeiro drama da Odisseia não está nos ciclones, nem nos gigantes, nem sequer na ira de Poseidon. Está na espera. Na paciência dilacerante de quem fica. Na teia que Penélope tece e desfaz, no silêncio de Telêmaco diante dos pretendentes ruidosos, no cão Argos, deitado à porta, cujo coração ainda reconhece o dono mesmo quando os olhos já não enxergam. Agora, o céu escurece sem pressa. As primeiras estrelas surgem como furos na escuridão, pequenas frestas por onde a eternidade espreita. Você se senta em um banco de pedra, aquecido pelo último suspiro do sol. Ao longe, alguém acende uma lanterna. A chama dança, frágil, mas determinada. É assim que tudo começa, não com um grito, mas com um fio de luz. E você, como tantos antes, como tantos depois, deixa-se levar por essa luz, sabendo que ela não promete segurança, apenas continuidade. A noite cai sobre Ítaca, mas também sobre você. E enquanto o mundo dorme, a jornada continua, dentro de cada palavra, dentro de cada passo, dentro de cada suspiro que carrega o peso de um lar distante. O mar murmura algo em língua antiga, e você, sem entender, sente que compreende. Porque o retorno nunca é apenas geográfico. É um movimento da alma em direção ao que foi deixado para trás, e ao que, talvez, nunca foi realmente perdido. Você fecha os olhos por um instante, e quando os abre, já não está mais no cais. Agora, o chão é de areia fina, ainda quente, e o som das ondas é mais próximo, mais íntimo. O horizonte se estende sem fim, azul fundindo-se com azul, como se o mundo tivesse sido feito apenas para ser atravessado. Há pegadas à sua frente, leves, quase apagadas pelo vento, mas inconfundíveis. Elas seguem em direção ao interior da ilha, onde as oliveiras crescem tortas,
como se tentassem se proteger de algo que só elas lembram. O ar cheira a tomilho silvestre e terra úmida. Um pássaro canta, único, solitário, como se fosse o último guardião de um segredo. Você caminha devagar, sem saber para onde vai, mas certo de que está no caminho certo. Porque toda jornada verdadeira começa com a sensação de estar perdido, e termina com a descoberta de que nunca esteve tão perto de casa. Você sente o musgo sob os pés antes mesmo de vê-lo, macio, fresco, ligeiramente úmido, como se a própria ilha respirasse por aquela camada verde que cobre pedras e raízes. As árvores ao redor são antigas, não no sentido de velhas, mas no de testemunhas. Elas viram navios desaparecerem no horizonte, viram mulheres chorarem em silêncio junto a fontes, viram homens jurarem lealdade e quebrá-la antes do amanhecer. O ar aqui é mais espesso, carregado de resina e sombra, e o tempo parece mover-se com outra cadência, como se cada segundo tivesse sido esticado para caber mais memória. Você segue as pegadas, agora quase invisíveis, mas ainda presentes na leve perturbação das folhas caídas, no modo como um galho foi dobrado com cuidado, não com pressa. Alguém passou por aqui recentemente. Ou talvez não. Talvez essas marcas tenham décadas, séculos, e ainda assim pareçam frescas, porque certas presenças não se apagam, apenas se transformam em parte da paisagem. Mais adiante, entre duas rochas cobertas de líquen prateado, surge uma clareira pequena, cercada por murta e louro. No centro, há uma fonte natural, cuja água brota com suavidade constante, sem pressa, sem ruído excessivo. É o tipo de lugar onde os deuses costumam aparecer, não com trovões ou fogo, mas com silêncio tão profundo que até seu próprio coração parece hesitar. Você se aproxima, ajoelha-se e toca a água. Está fria, mas não gelada, viva, como se tivesse percorrido quilômetros sob a terra antes de emergir ali, justamente naquele ponto. Ao seu redor, nada se move. Nenhuma folha cai. Nenhum inseto zune. É como se o mundo tivesse prendido a respiração. E então, muito distante, quase fora do alcance da audição, você ouve uma voz, não uma palavra, não um nome, apenas um som prolongado, como um canto entoado por alguém que já esqueceu a razão de cantar, mas continua por hábito, por necessidade, por fidelidade a algo que não pode ser nomeado. Essa voz não vem do vento. Vem do mar. Ou talvez do próprio passado. Porque é nesse instante que você percebe, não está seguindo um homem. Está seguindo um eco. A Odisseia não é a história de um único viajante, mas de todos os que, em algum momento, se viram diante do abismo da ausência e decidiram voltar, mesmo sem saber se havia algo esperando por eles. Homero sabia disso. Por isso não escreveu um poema de guerra, mas de espera. De paciência. De identidade dissolvida e refeita. Cada ilha que Odisseu visita não é um lugar geográfico, mas um estado da alma, a ilha dos lotófagos, onde o esquecimento é doce demais para resistir, a caverna de Polifemo, onde a força bruta encontra sua igual na astúcia, a ilha de Circe, onde o corpo se transforma, mas a mente deve permanecer firme. E você, ao caminhar por esta clareira, sente essas ilhas dentro de si, não como metáforas, mas como memórias corporais, como cicatrizes emocionais que ainda doem quando o tempo muda. A água da fonte reflete o céu agora tingido de violeta. As primeiras estrelas voltam, mais brilhantes aqui, longe do fogo das cidades. Você se lembra de que, nos tempos antigos, os marinheiros guiavam-se por elas não apenas para saber onde estavam, mas para lembrar quem eram. Cada constelação era um mito, cada mito, uma lição. E Odisseu, mais do que qualquer outro herói, precisava dessas lições, porque sua arma não era a lança, mas a memória. Enquanto outros esqueciam seus nomes, suas origens, seus juramentos, ele se agarrava a eles com a teimosia de quem sabe que, sem memória, não há lar. Sem lar, não há si mesmo. É por isso que ele resiste às sereias, tapando os ouvidos dos outros, mas deixando seus próprios livres, não por coragem, mas por necessidade de ouvir a própria dor, de reconhecê-la como parte do caminho. Você pensa nisso enquanto a noite avança, e o frio começa a subir do chão, envolvendo suas pernas como uma névoa paciente. Ao longe, um sino soa, baixo, metálico, quase irreal. Pode ser de um templo abandonado, ou de um navio ancorado além da enseada. Não importa. O som serve apenas como lembrete de que o mundo continua, mesmo quando você para. Mesmo quando você se perde.
Mesmo quando você se senta à beira de uma fonte em uma ilha desconhecida e se pergunta se ainda há motivo para seguir. Porque há sempre um motivo. Às vezes, é apenas o próximo passo. Outras, é o rosto de alguém que você prometeu rever. E outras ainda, é a simples recusa de se tornar parte do esquecimento. Odisseu sabia que o maior monstro não tinha presas nem olhos flamejantes. Era o tempo, silencioso, implacável, capaz de apagar nomes, lares, promessas. Mas ele também sabia que, contra o tempo, só existe uma defesa: contar histórias. Repetir o nome do lar até que ele se torne verdade novamente. E é isso que você faz agora, ao caminhar de volta para a orla, com o sal voltando a grudar na pele, com o mar retomando seu murmúrio constante. Você repete, em silêncio, o nome de um lugar que talvez nunca tenha visto, mas que, de alguma forma, já é seu. O vento muda de direção. Agora sopra do leste, trazendo consigo o cheiro de fumaça distante, não de guerra, mas de fogueira doméstica, de pão assando, de lenha seca crepitando. É um cheiro de vida cotidiana, de continuidade. E é nesse exato momento que você percebe: Ítaca não é um ponto no mapa. É um estado de retorno. Um modo de estar no mundo depois de ter sido desfeito por ele. Odisseu não voltou para governar. Voltou para existir. Para dormir ao lado de quem ama, para colher oliveiras plantadas em sua juventude, para ouvir o canto do mesmo pássaro que ouvia quando era menino. Essas coisas pequenas, quase invisíveis, são o verdadeiro tesouro da jornada. Não o ouro de Troia, não a glória nas batalhas, mas o direito de acordar em um lugar onde seu nome ainda é conhecido, onde suas mãos ainda servem para algo além de empunhar armas. Você se senta na areia novamente, desta vez mais perto da água. As ondas lambem seus pés com carinho, como se pedissem desculpas pelo que levaram. O céu está agora completamente negro, pontilhado de luzes que não piscam, fixas, eternas. E você, pequeno diante delas, sente uma paz estranha, não a paz da chegada, mas a da aceitação. Aceitação de que toda jornada é feita de partidas e retornos, de perdas e reconhecimentos, de disfarces e revelações. Odisseu precisou fingir ser mendigo para provar que era rei. Precisou chorar escondido para mostrar que ainda era humano. E você, ao ouvir sua história tantos séculos depois, entende que também já usou máscaras. Que também já chorou em silêncio. Que também já duvidou se valia a pena continuar. Mas aqui está. Ainda caminhando. Ainda ouvindo. Ainda esperando, não por um milagre, mas por um gesto simples. Um cão reconhecendo seu dono, uma esposa desfiando uma teia, um filho erguendo os olhos para o horizonte com a mesma pergunta que todos nós carregamos: será que ele vai voltar? E a resposta, sussurrada pelo mar, é sempre a mesma: já voltou. Só precisa se lembrar disso. A noite agora se aprofunda, e com ela vem uma quietude que não é ausência, mas plenitude. O mar, antes agitado por lembranças, acalma-se como se tivesse dito tudo o que precisava dizer. Você permanece sentado na areia, os pés ainda tocados pela espuma fria, os olhos fixos no horizonte onde o céu e a água se confundem em tons de cinza azulado. Não há lua visível, apenas o brilho difuso das estrelas refletido na superfície do mar, como se o próprio abismo devolvesse um pouco da luz que engoliu. É nesse silêncio que você percebe algo: a jornada de Odisseu nunca foi linear. Ela se enrola sobre si mesma, como uma espiral, como as coxas que o vento empurra para a praia. Cada ilha, cada encontro, cada perda, tudo volta, de alguma forma, ao mesmo ponto: a necessidade de reconhecer-se. Não aos outros, mas a si mesmo. Porque voltar a Ítaca não adiantaria nada se ele tivesse se tornado estranho a si mesmo no caminho. Você levanta-se devagar, os músculos rígidos do frio e da imobilidade, e caminha sem rumo aparente, guiado apenas pela sensação de que há algo mais além da próxima curva da costa. O terreno sob seus pés muda, a areia cede lugar a pedras lisas, polidas pelo tempo e pelas marés, dispostas quase como degraus naturais. Entre elas, pequenas poças de água salgada retêm fragmentos do céu noturno, espelhos momentâneos que desaparecem com a menor ondulação. Ao tocar uma delas com a ponta do pé, você vê seu próprio reflexo distorcido, instável, e pensa em como Odisseu, tantas vezes, deve ter se visto assim, fragmentado, irreconhecível, dividido entre quem era e quem precisava ser para sobreviver. Em casa, era rei, marido, pai. No mar, era mendigo,
escravo, amante de deusas, prisioneiro de monstros. E em nenhum desses papéis estava inteiramente falso, nem inteiramente verdadeiro. Talvez a verdadeira sabedoria da Odisseia esteja justamente nisso. A identidade não é uma rocha fixa, mas uma corrente de água que se adapta ao leito por onde passa, sem perder sua essência. Mais à frente, o caminho se estreita entre duas falésias baixas, cobertas de trepadeiras noturnas cujas flores se abrem apenas na escuridão. O cheiro é doce, quase embriagador, mas não sufocante, como se a própria natureza soubesse dos limites do encantamento. Aqui, o som do mar se transforma, já não é um murmúrio aberto, mas um eco contido, como se as paredes de pedra guardassem segredos sussurrados por marinheiros há muito desaparecidos. Você toca a rocha com a palma da mão. Está úmida, mas quente, como se ainda guardasse o calor do sol do dia anterior, ou talvez o calor de mãos que passaram por ali antes de você. Quantos peregrinos invisíveis caminharam por esta trilha? Quantos buscaram, como você, não respostas, mas a sensação de estar dentro de uma história maior que suas próprias vidas? É então que você ouve, ou talvez imagine, o som de um remo batendo suavemente na água. Não há barco à vista, mas o ritmo é inconfundível, lento, regular, paciente. O som de alguém que não tem pressa, porque sabe que o destino não foge. Esse som acompanha você por vários minutos, até que, ao dobrar uma curva da enseada, ele desaparece, como se tivesse sido engolido pela névoa que começa a subir do mar. A névoa não é densa, apenas um véu tênue, prateado, que envolve as pedras e as árvores com uma ternura quase maternal. Nela, formas parecem surgir e desaparecer, não figuras claras, mas sugestões. Um manto esvoaçando, um bastão inclinado, um rosto de perfil. Você não tenta identificá-las. Sabe que certas visões só existem enquanto não são nomeadas. O ar fica mais úmido, e o frio penetra nas roupas com delicadeza insistente. Você continua andando, agora com os olhos semiabertos, como se temesse que ver demais pudesse quebrar o encanto. A trilha sobe levemente, levando a um promontório natural, coberto de grama curta e resistente. Do alto, a vista se amplia, o mar se estende infinito, mas agora há também, ao longe, o contorno de outras ilhas, pequenas, escuras, quase sonolentas. Uma delas, a mais distante, parece familiar. Talvez seja Lefkada. Talvez seja Seria, a terra dos feácios, onde Odisseu foi acolhido como um deus antes de ser lembrado como homem. Ou talvez seja apenas uma ilha qualquer, que ganha significado porque você a vê neste exato momento, com este coração, com esta história dentro de si. Porque a geografia da Odisseia não é feita de mapas, mas de estados emocionais. Cada ilha é um estágio da alma em busca de si mesma. Você se senta na beirada do penhasco, com as pernas penduradas no vazio. Abaixo, as ondas quebram com mais força, espalhando-se em espuma branca que reluz brevemente antes de desaparecer. O vento sopra mais forte aqui, carregando consigo o cheiro de iodo e terra molhada. E é nesse momento, com o corpo exposto ao abismo e ao céu, que você sente a verdadeira dimensão da jornada. Não é sobre chegar. É sobre manter-se humano enquanto se atravessa o impossível. Odisseu chorou. Mentiu. Enganou. Matou. Mas nunca deixou de lembrar o gosto do pão de sua terra, o som da voz de sua esposa, o cheiro do suor de seu filho quando criança. Esses detalhes cotidianos, tão pequenos, tão frágeis, foram sua âncora. Enquanto outros heróis buscavam a glória eterna, ele buscava o simples direito de envelhecer ao lado de quem ama. E talvez por isso sua história tenha sobrevivido, porque fala não do extraordinário, mas do profundamente humano. A névoa sobe mais, envolvendo seus tornozelos como se quisesse levá-lo consigo. Você fecha os olhos e respira fundo. O ar entra frio nos pulmões, limpo, antigo. E quando os abre novamente, a paisagem mudou, não de forma drástica, mas sutilmente, como se o mundo tivesse girado 1 milímetro enquanto você não olhava. As estrelas estão em outra posição. O mar parece mais calmo. E, ao longe, muito ao longe, uma luz tremeluz, não de lanterna, não de fogo, mas de algo mais antigo, a luz de um lar que ainda espera. Você não sabe se é real ou simbólica. Não importa. O que importa é que você a vê. E, ao vê-la, entende que a jornada não termina quando se chega. Termina quando se reconhece. Quando se permite
finalmente, descansar. A luz distante não se move. Não pisca com o vento, nem se apaga com a névoa. Ela simplesmente existe, constante, discreta, como se soubesse que sua função não é guiar, mas lembrar. Você desce do promontório com passos mais lentos agora, como se temesse perturbar o equilíbrio frágil entre sonho e realidade que a noite criou. A grama úmida deixa marcas escuras nas bordas de suas roupas, e o orvalho começa a formar-se nas folhas ao redor, gotículas minúsculas que brilham por um instante antes de escorrerem em silêncio. O caminho de volta à praia é mais suave, quase íntimo, como se a própria ilha estivesse facilitando seu retorno. As pedras parecem menos afiadas, o ar menos cortante. Até o cheiro mudou, já não é só sal e iodo, mas também o aroma terroso de raízes expostas e musgo noturno, como se a terra estivesse exalando seu alívio por vê-lo voltar. Ao alcançar a areia novamente, você nota algo que antes não estava ali, ou talvez estivesse, mas seus olhos não estavam prontos para ver. Um banco baixo de madeira, meio enterrado na areia, feito de tábuas envelhecidas pelo sol e pela água, unidas por cordas de cânhamo que ainda resistem, embora desfiadas. Ao sentar-se, sente o calor residual do dia preso na madeira, como uma memória térmica. É um lugar de espera, de observação. Talvez tenha sido usado por pescadores, por pastores, por alguém que, como você, precisava apenas ficar em silêncio diante do mar. E é nesse banco, com as mãos apoiadas nos joelhos e os olhos fixos naquela luz distante, que a jornada de Odisseu começa a revelar sua camada mais profunda, não como epopeia, mas como ritual. Porque toda a volta é um rito. Exige purificação, reconhecimento, prova. Odisseu não podia simplesmente desembarcar em Ítaca e retomar seu trono. Primeiro, teve de se tornar invisível. Vestir trapos. Falar com voz abafada. Observar. Escutar. Deixar que o mundo julgasse como mendigo, enquanto ele, em silêncio, julgava o mundo. Essa inversão, o rei disfarçado, o herói humilhado, é o cerne da sabedoria homérica. Pois só quem foi reduzido ao essencial pode discernir o que realmente importa. Os pretendentes, com suas roupas finas e vozes altas, acreditavam que o poder residia na aparência. Mas Odisseu, tendo visto deuses chorarem e monstros implorarem misericórdia, sabia que o verdadeiro poder está na capacidade de esperar, de aguentar, de permanecer fiel a si mesmo quando ninguém mais acredita em você. Você pensa nisso enquanto o vento acaricia seu rosto com dedos frios. Quantas vezes, em sua própria vida, você precisou usar máscaras? Quantas vezes calou-se para sobreviver, fingiu concordar para evitar conflito, escondeu sua dor para não pesar sobre os outros? Odisseu não era perfeito. Ele errou. Demorou-se demais com Circe. Desafiou Poseidon com orgulho tolo. Chorou em excesso, duvidou em excesso, hesitou em excesso. Mas justamente por isso ele é humano. Não um ideal inatingível, mas um espelho imperfeito onde todos podemos nos reconhecer. Sua força não estava na invencibilidade, mas na persistência. Na recusa de se dissolver completamente, mesmo quando tudo ao seu redor se desfazia. Agora, o mar parece respirar mais devagar. As ondas chegam com intervalos mais longos, como se estivessem cansadas de contar histórias. Você fecha os olhos e ouve o ritmo, não apenas do mar, mas do seu próprio sangue, do seu próprio pulso. E é nesse encontro entre o externo e o interno que surge uma compreensão silenciosa. A Odisseia não acontece lá fora. Ela acontece aqui, dentro de cada um que já se sentiu perdido, deslocado, estranho em sua própria casa. O lar que Odisseu busca não é apenas Ítaca. É a sensação de pertencimento, de coerência, de poder dizer eu sou sem hesitar. E essa sensação, tão simples e tão rara, exige uma jornada tão longa quanto a vida. Ao abrir os olhos novamente, a luz distante parece mais próxima, ou talvez seja você que está mais próximo dela. A névoa se dissipou parcialmente, revelando contornos que antes estavam ocultos, uma enseada protegida, uma fileira de oliveiras antigas, o telhado baixo de uma casa de pedra. Nada grandioso. Nada épico. Apenas um lugar onde alguém vive, planta, cozinha, ama, envelhece. E é justamente essa simplicidade que torna tudo tão sagrado. Porque a verdadeira vitória não é derrotar monstros, mas voltar para plantar uma árvore cujos frutos você talvez nunca coma. Não é conquistar terras,
mas cuidar de uma pequena horta ao lado da porta. Não é ser lembrado pelos séculos, mas ser reconhecido por um cão que, mesmo cego e velho, levanta a cabeça ao ouvir seus passos. Você levanta-se do banco, sentindo o peso do tempo nos ossos, mas também uma leveza nova no peito. Caminha em direção à enseada, não com pressa, mas com propósito. Cada passo é mais firme, como se seus pés finalmente reconhecessem o solo. O cheiro de oliveira se intensifica, amargo, verde, familiar. E então, entre as árvores, você vê uma figura sentada à sombra, tecendo algo com as mãos. Ela não levanta os olhos, mas você sabe que ela sabe que você chegou. Não há necessidade de palavras. Não há necessidade de provas. O simples fato de estar ali, de ter atravessado o mar, o tempo, o esquecimento, isso já é suficiente. Porque o retorno verdadeiro não precisa ser anunciado. Ele é sentido. Silenciosamente. Profundamente. Como o primeiro suspiro depois de uma longa apneia. A figura sob as oliveiras move os dedos com uma cadência que parece vir de antes das palavras, lenta, circular, quase ritual. Não é apenas tecer, é contar. Cada laço, cada nó, cada fio puxado com precisão contém um dia, uma ausência, uma esperança adiada. Você se aproxima sem fazer ruído, os pés afundando levemente na terra solta, coberta de folhas secas e pequenos frutos caídos. O cheiro do azeite ainda não prensado paira no ar, misturado ao aroma seco da madeira envelhecida e ao leve perfume da lã natural. Ela continua seu trabalho, mas algo em sua postura muda, os ombros relaxam quase imperceptivelmente, como se uma tensão antiga tivesse encontrado seu fim. Não há surpresa em seu rosto quando, por fim, levanta os olhos. Apenas reconhecimento. O tipo de reconhecimento que não precisa de provas, porque já foi testado pelo tempo. Você não fala. Não pergunta. Não se apresenta. Porque, neste momento, nomes são desnecessários. O que importa é a presença, a carne cansada, o olhar marcado por tempestades, as mãos calejadas que já empunharam remos, espadas e arados. Ela vê tudo isso. Vê além das roupas rasgadas, além da barba desgrenhada, além dos disfarces usados para atravessar o mundo. Vê o homem que partiu jovem e voltou carregando séculos nos ossos. E, mesmo assim, não chora. Não sorri. Apenas assente, com um movimento mínimo da cabeça, como quem diz, você demorou, mas eu sabia que viria. Esse silêncio entre vocês não é vazio. Está cheio de tudo que não foi dito durante 20 anos, cartas não escritas, sonhos interrompidos, medos guardados debaixo do travesseiro. Mas agora, diante dessa quietude compartilhada, tudo isso pode finalmente descansar. Ao seu lado, sobre uma esteira de junco, repousa um cesto de cerâmica rachada, com figos secos e pão escuro. Nada de luxo. Nada de festa. Apenas o essencial. Porque o verdadeiro acolhimento não se anuncia com trombetas, mas com um pedaço de pão partido ao meio. Você senta-se na terra, à sombra da mesma árvore, e aceita o alimento com as mãos trêmulas, não de fraqueza, mas de emoção contida. O pão está duro nas bordas, macio no centro, com gosto de forno de lenha e sal marinho. Ao mastigá-lo, você sente algo se recompor dentro de si, não o corpo, que já está exausto, mas a alma, que andava fragmentada, dispersa em mil ilhas de dor e dúvida. Cada gole de água fresca da jarra de barro lava não a garganta, mas a memória. E, pela primeira vez em muito tempo, você se sente inteiro. O sol agora está mais alto, mas a sombra das oliveiras permanece densa, como se a própria natureza quisesse proteger este encontro da curiosidade do mundo. Lá fora, os pretendentes ainda riem, bebem, gastam o que não é deles. Mas aqui, sob esta árvore, o tempo flui de outra maneira, não como uma linha reta, mas como um círculo fechado, onde passado e presente se tocam sem costura. Você observa as mãos dela enquanto trabalha, finas, mas fortes, enrugadas, mas precisas. Cada veia conta uma história de espera ativa, não passiva, não resignada, mas vigilante. Porque Penélope não ficou parada. Tecia, desfazia, planejava, observava. Sua arma era a paciência, sua estratégia, a ambiguidade. Enquanto fingia adiar a escolha, mantinha viva a possibilidade do retorno. E agora, diante de você, ela não precisa mais fingir. Pode simplesmente ser. Um pássaro pousa no galho mais baixo da oliveira,
pequeno, cinzento, com olhos pretos brilhantes. Observa vocês por alguns segundos, depois canta uma nota única, clara, e voa. O som fica pairando no ar, como uma bênção breve. Você pensa em como os antigos acreditavam que os pássaros eram mensageiros dos deuses, mas talvez a verdade seja mais simples: eles são testemunhas. Testemunhas silenciosas daquilo que os humanos fazem quando acham que ninguém está olhando: chorar escondido, rezar em voz baixa, guardar um pedaço de pano com o cheiro de alguém que partiu. E talvez seja por isso que os deuses os escolheram, não por poderem falar, mas por saberem calar. O vento sopra de leve, fazendo as folhas sussurrarem umas às outras. O som é quase uma língua, antiga, gutural, suave. Você fecha os olhos e deixa-se levar por ele, sentindo o peso dos anos se dissolver como sal na água. Não há necessidade de explicar onde esteve, o que viu, o que perdeu. Tudo isso está escrito em seu corpo, em seu silêncio, em sua maneira de segurar o pão. E ela entende. Porque quem espera verdadeiramente aprende a ler não as palavras, mas os vazios entre elas. Aprende a ouvir o que não é dito. A ver o que não é mostrado. E é nessa linguagem invisível que vocês se comunicam agora, sem gestos exagerados, sem lágrimas dramáticas, apenas com a quietude de dois corações que, apesar de tudo, nunca deixaram de bater no mesmo ritmo. Ao longe, o sino da enseada soa novamente, desta vez mais próximo, mais real. Alguém vem. Talvez Telêmaco. Talvez um servo fiel. Talvez o próprio tempo, lembrando que, mesmo nos momentos mais sagrados, a vida continua. Mas você não se move. Não tem pressa. Porque sabe que, depois de tantos anos de fuga, de disfarce, de incerteza, este instante não pode ser apressado. Deve ser vivido em sua totalidade, até a última migalha de pão, até o último fio tecido, até o último suspiro compartilhado sob esta árvore que testemunhou sua partida e agora abençoa seu retorno. E então, muito devagar, ela coloca a tapeçaria de lado, não terminada, mas suficiente. Porque algumas histórias não precisam de fim. Precisam apenas de continuidade. Ela estende a mão, não para ajudá-lo a levantar, mas para tocá-lo, confirmar que é real, que está ali, que não é mais um sonho noturno que se desfaz ao amanhecer. Seus dedos se encontram, e nesse toque simples reside toda a epopeia: o mar atravessado, os monstros enfrentados, os deuses desafiados, os anos perdidos. Tudo isso cabe na palma de uma mão que finalmente encontra a outra. O toque dura apenas um instante, mas é suficiente para selar algo que não pode ser desfeito, nem pelo tempo, nem pela distância, nem pelos deuses. Você sente o calor daquela mão, áspera e familiar, como se nunca tivesse se afastado. Não há palavras, porque nenhuma língua humana consegue traduzir o que passa entre vocês: alívio, dor, reconhecimento, promessa. É tudo ao mesmo tempo, e por isso permanece em silêncio, intacto, sagrado. Aos poucos, ela retira a mão, não por rejeição, mas por respeito, como quem sabe que certas coisas devem ser guardadas com cuidado, para não se desgastarem com o uso excessivo. Ela se levanta, dobrando a esteira com movimentos precisos, e caminha em direção à casa de pedra cujo telhado você vislumbrou mais cedo. Você a segue, não como servo, não como estranho, mas como alguém que pertence, não por direito, mas por memória. A casa é menor do que você lembrava, ou talvez seja você que enxerga com olhos diferentes agora, menos impressionados pela grandiosidade, mais atentos à textura do cotidiano. As paredes são feitas de pedras empilhadas sem argamassa, unidas apenas pelo tempo e pelo musgo que cresce nas frestas. A porta, de madeira grossa e escura, está entreaberta, como se tivesse sido deixada assim de propósito, esperando. Ao entrar, você sente o cheiro imediatamente: fumaça de lenha velha, cera de abelha, lã lavada, azeite novo. Nada exótico. Nada heróico. Apenas o aroma de um lar que resistiu. O chão é de terra batida, ligeiramente irregular, marcado por anos de passos idênticos. À esquerda, um tir vertical ocupa quase toda a parede, com fios coloridos pendendo como raízes suspensas. À direita, uma pequena lareira, apagada, mas ainda quente ao toque. No centro, uma mesa baixa, com 2 taças de barro e um prato de cerâmica rachada, preparada, como se soubessem que hoje seria o dia. Você se senta no banco de madeira encostado à parede,
o mesmo onde costumava descansar após os dias de caça ou de colheita. Ele rende levemente sob seu peso, mas não quebra, assim como você. Do lado de fora, o som dos passos se aproxima. Mais firmes, mais jovens. Telêmaco. Seu filho, agora homem, com o rosto que você mal conhece, mas os olhos que são os seus, não nos traços, mas na maneira de observar o mundo, com cautela, com curiosidade, com uma pergunta silenciosa sempre presente. Ele para a porta, segurando um cesto com pão fresco e queijo de cabra. Por um momento, não fala. Apenas olha. E nesse olhar há tudo, a dúvida, a esperança, o medo de ser enganado outra vez. Mas também há algo mais, uma intuição ancestral, como se seu sangue reconhecesse o seu antes mesmo que sua mente aceitasse. Você não se levanta. Não faz gestos bruscos. Apenas ergue os olhos e diz, com voz rouca, mas calma, o tempo muda os rostos, mas não os olhos. Ele respira fundo, como se tivesse estado prendendo o ar desde que ouviu rumores de um mendigo contando histórias no porto. Depois, com um movimento quase imperceptível, assente. Coloca o cesto sobre a mesa e entra. Fecha a porta atrás de si, não com força, mas com firmeza. O gesto é simbólico, o que acontecer aqui ficará aqui. O mundo lá fora, com seus pretendentes, suas intrigas, suas falsas notícias, não tem lugar neste cômodo. Aqui, só existem 3 pessoas, um pai que voltou, um filho que esperou, e uma mãe que nunca duvidou, mesmo quando fingiu. Telêmaco senta-se diante de você, não como súdito diante de um rei, mas como igual diante de um igual. Ele serve água nas taças, oferece pão, observa suas mãos enquanto você come. Há algo de ritual nisso, não religioso, mas humano. O simples ato de compartilhar comida depois de tanto tempo é uma forma de reconstrução. Cada migalha é um tijolo. Cada gole, uma viga. Vocês não falam de Troia. Não falam dos monstros. Não falam das mulheres que tentaram prendê-lo. Em vez disso, falam do rebanho que diminuiu, da oliveira que secou no verão passado, do poço que agora dá água mais salgada. Assuntos pequenos. Essenciais. Porque é neles que reside a verdadeira vida, não nas batalhas, mas nas colheitas, não nas glórias, mas nas rotinas. Enquanto conversam, o sol se move lentamente pela janela estreita, projetando listras de luz no chão de terra. Uma delas ilumina o canto onde repousa um escudo antigo, coberto de poeira, mas ainda intacto. Você o reconhece, foi feito pelo velho forjador de Larissa, antes da guerra. Nunca foi usado em combate. Ficou aqui, guardado, como promessa de que você voltaria para usá-lo novamente, não em batalha, mas em defesa do que é seu. Agora, ele parece esperar. Não com urgência, mas com paciência. Porque sabe que a verdadeira defesa não começa com a espada, mas com o reconhecimento do que deve ser protegido. Do lado de fora, o vento muda de direção outra vez. Traz consigo o cheiro de chuva distante, não iminente, mas possível. Um sinal de renovação. Você olha para seu filho, para sua esposa, que agora volta da cozinha com um pote de mel escuro, e sente algo que não sentia desde antes de partir: pertencimento. Não como conquista, mas como graça. Como domingo. Porque a Ítaca nunca foi sua por direito de nascimento. Tornou-se sua porque você escolheu voltar, mesmo quando o mundo oferecia deusas, ilhas eternas, esquecimento doce. Escolheu o efêmero, o frágil, o mortal, e nisso reside a maior coragem de todas. A noite começará a cair em breve. E com ela virá o momento de agir. Mas por agora, neste cômodo iluminado apenas pela luz do entardecer e pelo calor de 3 corações que finalmente se reencontraram, há apenas paz. Uma paz que não é ausência de guerra, mas presença de lar. E você, cansado, marcado, mas inteiro, permite-se, pela primeira vez em 20 anos, respirar fundo, como quem sabe que, enfim, está em casa. A luz do entardecer se alonga, dourada e oblíqua, atravessando a janela estreita e tocando o chão como uma bênção silenciosa. O ar dentro da casa esquenta levemente com o calor retido nas paredes de pedra, e o cheiro de mel escuro se mistura ao aroma do pão recém-partido, criando uma atmosfera quase sagrada, não de templo, mas de lar restaurado. Você observa seu filho enquanto ele come, notando os gestos que herdou de você, a maneira como segura o pão com a palma da mão, como inclina a cabeça ao ouvir, como mastiga devagar,
como se cada bocado fosse uma promessa de continuidade. Ele não sabe ainda que esses detalhes são herança. Acha que são apenas hábitos. Mas você sabe, são fios invisíveis que ligam gerações, resistindo ao tempo melhor do que qualquer monumento. Sua esposa senta-se ao seu lado, não muito perto, mas perto o suficiente para que você sinta o calor de seu corpo. Ela não fala muito, mas seus olhos dizem tudo, não com emoção exuberante, mas com uma quietude profunda, como um poço que guarda água há séculos. Há alívio ali, sim, mas também cautela. Porque ela viu muitos homens chegarem dizendo ser você. Viu mendigos com histórias convincentes, viajantes com cicatrizes familiares, velhos com lembranças inventadas. E por isso, mesmo agora, mesmo com o coração certo, sua mente mantém uma vigilância suave, não por desconfiança, mas por sabedoria. Ela sabe que o verdadeiro Odisseu não provaria sua identidade com bravatas, mas com intimidade. Com detalhes que só os dois conheciam. E é por isso que, quando você menciona, quase em sussurro, a cama feita de tronco de oliveira enraizada na terra, ela fecha os olhos por um instante, não de tristeza, mas de confirmação. Porque aquela cama não pode ser movida. Assim como o amor que construíram. Lá fora, o céu começa a mudar de cor, do dourado ao âmbar, do âmbar ao violeta profundo. As sombras se alongam, fundindo-se com as raízes das árvores, como se a própria ilha estivesse se preparando para o que virá. Porque a paz, por mais real que seja, não é permanente. Os pretendentes ainda estão no salão, bebendo o vinho que não lhes pertence, rindo alto demais, falando de coisas que não entendem. Eles não sabem que o mendigo que ignoraram esta manhã é o rei que juraram substituir. Não sabem que a paciência tem limites. E não sabem, nem poderiam saber, que o retorno de um homem como Odisseu nunca é apenas um regresso. É um julgamento. Mas isso virá depois. Agora, há apenas este momento, o último suspiro de quietude antes da tempestade. Você bebe um gole de água fresca, sentindo-a descer pela garganta como uma promessa de clareza. Seu corpo está cansado, mas sua mente está afiada, não pela ira, mas pela necessidade. Porque proteger um lar não é um ato de vingança. É um ato de ordem. De justiça. De restabelecimento do equilíbrio que foi rompido. E você, que viu o caos em todas as suas formas, nos mares sem fim, nas cavernas de monstros, nas ilhas onde o tempo não passa, sabe que o caos só é derrotado com lucidez, não com fúria. Telêmaco levanta-se e caminha até o canto onde repousa o escudo. Passa os dedos sobre a poeira, mas não a remove. Ainda não. Há um respeito no gesto, como se soubesse que certas coisas só devem ser tocadas no momento certo. Ele olha para você, buscando permissão, não com palavras, mas com o corpo inteiro. Você assente, quase imperceptivelmente. Ele então pega o escudo, testa seu peso, ajusta a alça no braço. Não é um guerreiro treinado, mas carrega em si a determinação dos que não têm escolha. E talvez seja isso o mais próximo da coragem verdadeira, agir não porque se deseja, mas porque se deve. Sua esposa se levanta e vai até o Tyr. Puxa um fio vermelho escuro, não o fio da teia que desfiava, mas outro, guardado para este momento. Ela o enrola em torno do punho esquerdo, não como amuleto, mas como símbolo. O vermelho não é só da guerra, é da vida. Do sangue que une. Do fogo que protege. Ela não dirá nada, mas você entende, ela está pronta. Não para lutar, mas para testemunhar. Para manter viva a chama do lar enquanto vocês enfrentam a escuridão. O primeiro grilo canta lá fora. Depois outro. E outro. O som sobe da terra como uma oração noturna, antiga e constante. Você respira fundo, sentindo o cheiro da noite se aproximar, úmido, fresco, cheio de possibilidades. Não há medo em você. Nem ansiedade. Apenas clareza. Porque, após tantos anos de disfarces, de vozes falsas, de identidades emprestadas, você finalmente está onde deve estar, sendo quem realmente é. E nisso reside toda a força que você precisa. Você se levanta. O banco rende uma última vez. Ao seu lado, Telêmaco ajusta o escudo. Sua esposa permanece junto ao Tyr, os olhos fixos na porta, como se pudesse ver além dela, além da noite, além do que está por vir. Ninguém fala. Não há necessidade. Porque todos sabem, o momento da espera terminou. Agora começa o momento da verdade. E a verdade, como o mar,
não perdoa fingimentos. A noite cai por completo, envolvendo a casa em um manto de silêncio que não é vazio, mas vigilante. As estrelas surgem uma a uma, como se tivessem esperado este exato momento para se revelar, testemunhas celestes do que está prestes a acontecer. Você e Telêmaco saem pela porta dos fundos, evitando o caminho principal, onde os cães de guarda já dormem, exaustos de latir para sombras inofensivas. O chão sob seus pés é macio, coberto de folhas caídas e terra solta, que abafa cada passo com discrição maternal. O ar está mais frio agora, carregado com o cheiro de orvalho iminente e resina de pinheiro. Ao longe, as luzes do salão real tremeluzem, não com alegria, mas com excesso, tochas acesas demais, fogueiras altas demais, vozes altas demais. É o tipo de barulho que tenta esconder a própria insegurança. Vocês seguem em silêncio, contornando o muro baixo do pátio, até alcançarem o depósito de armas, um pequeno cômodo de pedra atrás do estábulo, quase esquecido. A chave ainda está sob a laje solta, exatamente onde você a deixou antes de partir. Telêmaco a encontra com as mãos trêmulas, não de medo, mas de expectativa. Ao abrir a porta, o cheiro de metal oxidado, couro envelhecido e óleo de linho enche o ar. Dentro, as armas repousam como adormecidas, lanças alinhadas contra a parede, escudos empilhados com cuidado, espadas envoltas em panos grossos. Nada foi tocado. Nada foi roubado. Porque os pretendentes, apesar de sua arrogância, tinham medo, não de você, que acreditavam morto, mas do que sua ausência representava, o vazio do poder legítimo. Eles ousavam ocupar o trono, mas não ousavam tocar suas armas. Sabiam, em algum nível instintivo, que certas coisas não pertencem a quem apenas deseja, mas a quem merece. Você escolhe sua espada com calma, desenrolando o pano com movimentos rituais. A lâmina brilha levemente à luz da lanterna que Telêmaco segura, não com o brilho falso do novo, mas com o fulgor profundo do que foi testado. Você a ergue, sentindo seu equilíbrio, seu peso familiar. Ela não é uma extensão da sua ira, mas da sua vontade. E hoje, sua vontade não é destruir, mas restaurar. Ao seu lado, Telêmaco escolhe uma lança curta, mais adequada à sua estatura. Ele a testa no ar, fazendo um movimento suave, quase dançante. Você observa e aprova em silêncio. Ele aprendeu sozinho. Ou talvez tenha sido guiado por sonhos que nunca contou. Voltam pelo mesmo caminho, agora mais lentos, como se o próprio tempo tivesse engrossado ao seu redor. Ao se aproximarem do salão, ouvem as vozes com clareza, risos forçados, canções desafinadas, o tilintar de taças sendo quebradas por descuido ou por orgulho. Alguém menciona seu nome, não com respeito, mas com zombaria. Dizem que você deve estar apodrecendo no fundo do mar, ou servindo como escravo em alguma ilha distante. Outro ri e propõe que Penélope seja sorteada entre eles amanhã, como se fosse gado. Nenhuma dessas palavras os atinge. Não porque são falsas, mas porque já pertencem ao passado. O que está prestes a acontecer não é vingança. É correção. Como o vento que endireita uma árvore torta, não por ódio, mas por necessidade. Você faz um sinal com a cabeça. Telêmaco vai primeiro, entrando pelo corredor lateral, onde as sombras são mais densas. Você espera alguns segundos, não por hesitação, mas por ritmo. Porque toda ação tem seu tempo certo, e o seu é agora. Empurra a porta pesada com uma mão firme, mas sem ruído excessivo. O salão se cala por um instante, como se o próprio ar tivesse prendido a respiração. Todos os olhos se voltam para você, não com reconhecimento, mas com desprezo. Um mendigo ousando entrar no salão dos nobres? Um velho sujo, com roupas rasgadas e barba desgrenhada? Riem. Alguém joga um osso de carneiro em sua direção. Outro grita para que o joguem no mar, junto com os outros parasitas. Você não reage. Apenas caminha até o centro do salão, onde o fogo crepita alto demais, consumindo madeira boa que deveria durar semanas. Senta-se no banco mais baixo, como um suplicante. Mas seus olhos não baixam. Eles varrem o salão com calma, registrando cada rosto, cada gesto, cada sinal de fraqueza. Eles não sabem, mas já estão condenados, não por sua espada, mas por si mesmos. Porque a verdadeira derrota não vem do inimigo, mas da perda da dignidade. E eles a perderam há muito tempo. Então, do corredor escuro, surge Telêmaco. Já não é o jovem hesitante.
Está ereto, com a lança na mão, os olhos fixos nos pretendentes. Sua voz, quando fala, é firme, clara, sem ódio. Este homem é meu pai. E esta casa é dele. O silêncio que se segue é mais alto que qualquer grito. Alguém ri, nervoso. Outro levanta-se, desembainhando a espada. Mas antes que possa dar um passo, a porta dos fundos se abre novamente. E desta vez, não é um homem que entra, é o destino. A figura que surge na soleira não empunha arma, nem grita ameaças. Veste roupas simples de pastor, mas seus olhos brilham com uma autoridade que não vem de tronos, mas de tempo, o tempo que vê tudo, julga em silêncio e age apenas quando necessário. É o meu, o guardador de porcos, fiel desde antes da guerra, desde quando você era jovem e ainda acreditava que os deuses eram justos. Ele não fala. Apenas entra, seguido por Filetio, o vaqueiro, cujos braços fortes carregam não lanças, mas fardos de lenha, aparentemente inocentes, mas sob eles, escondidas, as espadas que vocês esconderam dias antes, quando ainda eram apenas mendigos aos olhos do mundo. Os pretendentes riem novamente, achando graça na chegada de servos armados com lenha. Não percebem o perigo. Não sabem que a lealdade, quando testada pelo tempo, é mais afiada que qualquer lâmina. Você se levanta devagar, deixando cair um manto de mendigo. Sob ele, suas roupas estão gastas, mas limpas, não de rei, mas de homem que voltou. Ninguém reconhece você imediatamente. Mas algo no ar muda. O fogo crepita de forma diferente. As sombras nas paredes parecem recuar. Até os cães, que dormiam junto à lareira, erguem as cabeças, farejando algo antigo, familiar, inevitável. É então que você fala, não alto, mas com uma voz que atravessa o salão como uma onda silenciosa. Há 20 anos, parti desta casa com promessas. Hoje, volto com elas cumpridas. Um dos pretendentes, o mais jovem, talvez o mais tolo, dá um passo à frente, sorrindo com desdém. Mentiroso! Odisseu está morto. Seu corpo foi engolido pelas ondas. Quem és tu para ousar? Antes que termine a frase, Telêmaco já move a lança. Não para atacar, mas para bloquear. Seu gesto é firme, preciso, o de quem treinou em silêncio, à sombra das oliveiras, esperando este momento. Eumeu e Filetio fecham as portas do salão por dentro. O som da barra de ferro escorregando nos ganchos é seco, final. Nenhum deles escapa agora. O caos começa não com gritos, mas com hesitação. Alguns pretendentes procuram suas armas, e descobrem, com pânico crescente, que os suportes estão vazios. As lanças, os escudos, as espadas, tudo foi removido enquanto dormiam, embriagados de vinho e arrogância. Apenas as que usavam a cintura permanecem, mas são poucas, mal cuidadas, desequilibradas. Você observa tudo com calma. Não há pressa. Porque a verdadeira justiça não corre. Ela caminha. Então, como se respondendo a um sinal invisível, Ateneia aparece, não em forma de deusa, mas como uma presença no ar, uma mudança na luz, um brilho momentâneo nas chamas da lareira. Ninguém mais a vê, mas você sente seu alento, agora. Você se move. Não com fúria, mas com precisão. Sua espada corta o ar como se lembrasse cada inimigo que enfrentou, Polifemo, os lestrigões, os próprios ventos de Éolo. Mas desta vez, não luta por sobrevivência. Luta por ordem. Por lar. Por memória. O primeiro pretendente cai sem entender o que aconteceu. O segundo tenta fugir, mas tropeça nos próprios pés, bêbado demais para correr. Telêmaco defende a porta com a lança, não matando, mas contendo, porque esta não é sua guerra, não inteiramente. É a sua. A de Odisseu. O rei que voltou não para governar, mas para purificar. O salão se enche de som, não de batalha, mas de colapso. De homens percebendo, tarde demais, que o mundo não gira ao redor de seus desejos. Que há leis mais antigas que a força, mais profundas que o ouro, hospitalidade, respeito, fidelidade. Eles as quebraram todas. E agora pagam. Mas mesmo no meio do conflito, há silêncio. O silêncio de quem sabe que isto não é vingança, mas necessidade. Como podar uma árvore doente para que a sadia cresça? Como limpar o rio para que a água volte a correr clara? Você não sorri ao golpear. Não exulta. Apenas cumpre o que deve ser cumprido. Quando o último cai, o salão está em silêncio absoluto.
O fogo queima baixo, como se também estivesse exausto. O cheiro de sangue se mistura ao de vinho derramado, mas logo será lavado. Porque a casa não pertence à morte. Pertence à vida. Você deixa a espada cair. Não por fraqueza, mas por conclusão. Do corredor escuro, ela aparece. Penélope. Não corre. Não chora. Apenas observa o salão, os corpos, seu marido de pé no centro, coberto de suor e poeira, mas vivo. Inteiro. Verdadeiro. Ela não pergunta se é você. Ela sabe. Porque só o verdadeiro Odisseu teria tido a paciência de esperar, a coragem de voltar, e a sabedoria de saber que, depois da tempestade, vem o silêncio, e é nele que o lar renasce. O silêncio que se segue não é vazio. É denso, como o ar antes da chuva, carregado de tudo que foi dito sem palavras, de tudo que foi feito sem alarde. O fogo na lareira crepita uma última vez, como se exalasse um suspiro coletivo, e depois se aquietar também. A fumaça sobe em espirais lentas, misturando-se ao cheiro metálico do sangue, ao vinho azedo, à madeira queimada. Mas já não importa. Porque o essencial foi restaurado, a ordem do lar, a integridade do nome, a continuidade da linhagem. Penélope entra no salão com passos firmes, mas não apressados. Seus olhos não se desviam dos corpos no chão, mas também não se fixam neles. Ela não sente triunfo, nem horror, apenas aceitação. Porque sabe que certas purificações exigem sangue, assim como certas colheitas exigem fogo. Ela caminha até você, parando a 2 passos de distância. Não toca seu rosto, não abraça seu corpo cansado. Em vez disso, inclina levemente a cabeça, como fazia nos dias de festa, quando os bardos cantavam as gestas dos antigos reis. É um gesto de reverência, não ao guerreiro, mas ao homem que manteve sua palavra. Bem-vindo de volta, meu senhor, diz, com voz calma, quase íntima, como se estivessem sozinhos no mundo. Você não responde com palavras. Apenas assente. Porque, após tantos anos de disfarces, de histórias contadas para sobreviver, de nomes trocados como moedas, não há mais necessidade de falar. A verdade está escrita em cada linha do seu rosto, em cada cicatriz das suas mãos, no modo como seus olhos encontram os dela sem hesitar. Telêmaco. Aproxima-se, segurando um pano limpo. Oferece-o sem cerimônia, como faria com qualquer homem exausto. Você o aceita, limpando o suor da testa, não o sangue, esse ficará, por agora. Porque é parte da história. E a história precisa de marcas. Eumeu e Filetio já começaram a remover os corpos, não com desprezo, mas com dignidade mínima, porque até os inimigos merecem um fim decente, quando o conflito termina. Eles os carregarão para fora, onde serão enterrados sem nome, sem lápide, sem canto. Assim como devem ser os que quebram a lei da hospitalidade, o mais sagrado dos pactos humanos. Do lado de fora, o céu começa a clarear. Não com o brilho violento do amanhecer, mas com uma luz suave, cinzenta, quase tímida, como se o próprio dia tivesse medo de interromper o que acabou de acontecer. As aves ainda não cantam. Os cães ainda não latem. Até a brisa parece conter a respiração. Penélope vira-se e caminha de volta ao corredor. Desta vez, você a segue. Não como rei, não como herói, mas como marido. Como homem. A casa está quieta. As escravas infiéis, aquelas que se deitaram com os pretendentes, que riram de sua ausência, que traíram a confiança daquela casa, já foram levadas para o pátio dos fundos. Telêmaco as julgou com severidade, mas sem crueldade. Elas sabiam o que faziam. E pagaram. Agora, só restam as fiéis. Euricleia, a ama de leite, que chorou por você todas as noites. Melanto, que guardou seu manto durante anos, e outras, cujos nomes nunca foram cantados, mas cuja lealdade sustentou esta casa enquanto o mundo parecia desabar. Você encontra Penélope no quarto de dormir, diante da cama imóvel, aquela feita do tronco vivo da oliveira, enraizada na terra, impossível de mover. Ela toca o poste com a ponta dos dedos, como se confirmasse que ainda está ali. Que ainda é real. Muitos homens juraram conhecer esta cama, diz ela, sem se virar. Alguns até descreveram seus detalhes. Mas nenhum soube dizer que ela nasce da árvore. Você sorri, pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas verdadeiro. Nenhum homem a moveu, responde. Nem moverá.
Ela finalmente se vira. Seus olhos estão úmidos, mas não há lágrimas. Apenas paz. A paz de quem esperou não por um mito, mas por um homem, falho, cansado, humano. Vocês não se abraçam. Não ainda. Primeiro, há o ritual do banho. Euricleia aquece a água com ervas, tomilho, alecrim, sal marinho. Você se senta na banheira de madeira, deixando que a água leve consigo o sal do mar, o sangue dos inimigos, o pó das estradas. Cada gota lava não o corpo, mas a jornada. Quando termina, veste roupas limpas, tecidas por mãos que nunca duvidaram. Só então, quando a noite seguinte cai, mais suave, mais íntima, vocês se deitam juntos. Não há palavras. Apenas o calor compartilhado, a respiração sincronizada, o peso reconfortante de um corpo ao lado do outro. Fora, o mundo continua. Navios zarparão. Reis morrerão. Deuses interferirão. Mas aqui, nesta ilha pequena, sob esta cama enraizada na terra, há algo mais duradouro que a glória, a quietude do retorno. E você, finalmente, dorme. Não como herói, mas como homem que voltou para casa. A Odisseia nunca termina. Ela apenas muda de forma. Hoje, nossos monstros não têm olhos únicos nem vozes de sereia. Vivem em silêncios prolongados, em telas que brilham no escuro, em perguntas que carregamos sem nomear. Será que ainda há um lar me esperando? Será que ainda sou quem era antes de partir? Mas talvez a resposta esteja, como esteve para Odisseu, não em fugir, mas em voltar. Voltar ao essencial. Às pequenas coisas que nos reconhecem quando o mundo nos esquece. Ao pão simples. As mãos que nos esperam sem exigir provas. A cama feita de raízes que não se movem. Se esta história encontrou algo em você, um eco, uma lembrança, um suspiro guardado, talvez valha levar um pouco dela consigo. Se o arquivo sonolento pôde ser, por estas horas, um porto seguro em meio à sua própria jornada, considere deixar um comentário contando qual ilha desta narrativa tocou seu coração. Ou, se desejar seguir por outras trilhas antigas, inscreva-se. Novas histórias, sempre em voz baixa, aguardam sob as mesmas estrelas que guiaram Odisseu. Até a próxima viagem, queridos aventureiros. Que seu retorno seja sempre possível. E que seu lar, onde quer que ele esteja, jamais deixe de reconhecê-lo.